Fala nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte aí do programa Jogo Aberto, tá bom? A gente vai estar acompanhando aí a Renata Fã junto com o Ronaldo, Edu Dracena, Cicinho, comentando a respeito da partida de hoje do Mengão, tá bom? O Flamengo que vai estar enfrentando aí o Vitória no Barradão, fora de casa, né? E eles estão mordidos, né? O Mengão que no ano passado venceu por 8-0, né? A partida, né? Contra o Vitória, né? Deu 8. Então, provavelmente eles estão mordidos aí com esse placar e vão querer vir pra cima do Mengão, tá bom? Porém, o Flamengo vai ir com força máxima. Tudo isso você vai estar vendo aqui nesse vídeo, tá bom? Mas antes, peço que por favor se inscreva no canal. É só clicar no botãozinho aí embaixo, caso você ainda não tenha feito isso. Deixa o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Porque o Flamengo ainda não venceu na competição, precisa do resultado. O Vitória até superou o Remo, mas tomou uma goleada para o Palmeiras. É um jogo importante para as duas equipes, essa partida do Barradão. A noite desta terça-feira reserva a abertura da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio do Barradão, em Salvador, o Flamengo visita o Vitória em busca de seu primeiro resultado positivo neste Brasileirão. Até aqui foram duas partidas, com uma derrota na estreia para o São Paulo e o empate diante do Internacional no Maracanã. Apesar deste mau início de Campeonato Brasileiro, a classificação para a fase final do Campeonato Carioca com goleada aliviou a pressão no rubro-negro. Ciente da necessidade de vencer, o técnico Felipe Luiz vai mandar a campo o que tem de melhor. Poupados no último confronto, Rossi, Léo Ortiz, Alexandro, De La Cruz e De Arrascaeta estão de volta à lista de relacionados, enquanto Varela, Jorginho, Luiz Araújo e Saul seguem fora. O provável Flamengo tem Rossi no gol, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Everton Araújo e Arrascaeta, Paquetá, Samuel Lino ou Everton Cebolinha e Pedro no comando do ataque. Sabemos da dificuldade que é jogar no estádio do Vitória, no Barradão. Sabemos a dificuldade que é jogar contra o time do Vitória. Com certeza é muito importante, né, esse jogo pra gente, para até a gente retomar nossa confiança dentro de campo e ir buscando fazer o nosso melhor. Do lado do Vitória, a expectativa é por uma reabilitação no Brasileirão. Depois de estrear bem diante do Remo, a goleada sofrida para o Palmeiras na última rodada precisa ser superada. Para esse confronto, o técnico Jair Ventura deve promover a entrada do volante Dudu na equipe principal. Marinho, relacionado pela primeira vez, será uma opção no banco de reservas, assim como o goleiro Lucas Arcanjo, recuperado de uma cirurgia no joelho que o tirou de combate desde outubro do ano passado. O atacante Renato Kaiser, com um problema na coxa, será reavaliado nesta terça-feira. O provável Vitória tem Gabriel no gol, uma linha com 5 defensores, com o Natan Mendes pela direita, Kaique, Camutanga, Zé Marcos e Ramon, Dudu e Baralhas, Eric, Cantalapiedra e Fabri. O jogo de amanhã vai ser muito aguerrido, né? Nós estamos dentro do Barradão, o Barradão é a nossa força, né? Eu sei que a torcida, o time do Flamengo é muito bom tecnicamente, né? São um dos melhores do Brasil, que disputa por título, mas nós estamos dentro do Barradão e nós vamos mostrar a nossa força. E só para lembrar que no ano passado, lá no Rio de Janeiro, o Vitória tomou 8-0 do Flamengo. Foi pesado. Agora deve estar louco para dar o troco, mas o Flamengo com vários titulares, hein? Que agora estão à disposição do Felipe Luiz. Tabela do Campeonato Brasileiro, tabela. Tabela, tá valendo já? Vou mostrar, o Flamengo é o 14º colocado na tabela, tem apenas 1 ponto. E o Vitória tá um pouquinho acima, é o 12º, tem 3 pontos na competição. E olha a zona do rebaixamento, hein? Se o Corinthians ganhar amanhã, na quinta-feira do Bragantino, já fiquei primeiro? Sim. Não tem como, porque o primeiro tem 6, é só fazer a conta. Ah, é? Essa é a conta? Ele ganhar do líder, que ele tomou lugar do líder. Eu só queria lembrar ela da conta. Ela agora fez a conta certa. Só vale no final. Essa é uma matemática bem simples. Só vale no final, matemática. Pronto. Cicinho, se você estivesse no lugar dos jogadores do Vitória, qual seria a estratégia hoje para combater o Flamengo? Renata,
Sim, é uma... Garra no terço? É uma parada indigesta. Uma parada indigesta. Porque o favoritismo é todo do Flamengo, os próprios jogadores sabem disso. Então, mesmo assim, no Barradão? Mesmo no Barradão, porque o Flamengo é a equipe a ser batida. O início de ano do Flamengo não é o esperado, mas assim, a força do Flamengo é indiscutível e é uma equipe melhor e com muito mais investimento do que a equipe do Vitória. Não acredito. O Vitória está engasgado, sim, com aqueles 8, mas tem que colocar muito mais ímpeto dentro de campo para não vir sofrer outra goleada. Eu acho que o Flamengo ganha fácil esse jogo, mas do outro lado tem um adversário... Não, eu acredito que sim. Pelo que o Flamengo apresentou já no último jogo, você já vê uma sintonia. E é ruim pro Vitória. O Vitória, o que ele mostrou contra o Palmeiras, muita fragilidade defensiva. E qual que é o principal ponto do Flamengo? É o ataque. Então, assim, a probabilidade do Flamengo ganhar fácil mas uma coisa é você jogar fora de casa, tá dentro de casa, no Barradão. Cara, mas você fala no Barradão, o Flamengo vai jogar dentro de casa, porque a torcida do Flamengo vai em qualquer lugar, ué. Não tem essa de... Mas o Flamengo, ele tá pressionado justamente pela tabela mesmo, porque na primeira rodada perdeu pro São Paulo e depois empatou com o Inter em casa. Então agora precisa efetivar os 3 pontos, Edu. E o momento do Flamengo não é bom. E os jogadores do Vitória têm que aproveitar isso. E já mostrou que não tem essa coisa de invencível, imbatível. Não tem. O futebol é ali, jogado, determinação de todos. Eu vejo assim, os jogadores do Vitória e o Jair Ventura devem ter visto vários vídeos do Flamengo. Qual é a dificuldade do Flamengo? Que é marcar em cima, tirar o Flamengo da zona de conforto. Que é a zona de conforto? Com a bola. O Flamengo com a bola, com certeza, tecnicamente, é muito melhor. Mas aí, na vontade, na garra, a equipe do Vitória pode surpreender. Conselho de amigo, nessas horas não é melhor nem assistir vídeo. Não, então por isso que eu vejo assim, muito bom assim, não assiste não. Olha o que o Corinthians fez. Se o Corinthians aí ganhou ou não ganhou, o São Paulo ganhou do Flamengo. Aí uma comparação indigesta, sim, né, Edu? Pro jogador do Vitória, olha a maior motivação que é jogar contra os melhores clubes do país. Não estou falando questão de motivação. Então, motivação, obviamente, que vai ter. A questão... Aí você fala o momento do Flamengo. O Flamengo acabou de ganhar de 7 no campeonato. E preservou alguns jogadores. Ronaldão, eu tenho uma notícia para te dar sobre esse jogo. Não sei, acho que Rafael Klaus será o árbitro. De que jogo? Desse aí? É, o mesmo de domingo. O Klaus? Mas eu não deu nem... Ele nem descansou direito, o menino já vai pro campo. E já vai Mas ele foi bem, eu acho que ele foi bem. Eu gostei do Klaus, eu gostei. Depois do pênalti que ele deu, né? Não, foi bem. Eu gostei, não todas, eu gostei, porque a gente tá vendo as arbitragens horríveis aí. Agora, o Cici deve estar morando na Espanha ainda, né? Ele não sabe o que é o Barradão. Cici já ouviu falar no Barradão? Já ouviu falar naquela... Eu joguei lá, já ganhei lá. Você não jogou lá, não é possível. Joguei. Porque pra você falar uma besteira dessa que o Flamengo vai lá e vai atropelar, não vai. O jogo lá é sempre difícil. O time bom com o time ruim. Porque lá a fumaça, o campo, a torcida é diferente, Cicinho. Você tem que colocar isso na sua balança. Marinho querendo fazer gol com o ex-clube. Marinho tá lá ainda? Tá no banco, acho que vai entrar. Do outro lado não tem ninguém querendo fazer gol. Eu não sabia. Jogo bom. E como é partida única nessa terça-feira, poderemos acompanhar todos os detalhes, sem precisar ficar olhando um jogo aqui, outro ali, não é? Sem divisões de atenção. Seguinte, quero falar de campeonato estadual. Propostas que chegaram agora atingirem o patamar no meio do ano, o Palmeiras vende o Alan, é capaz ainda de, na operação, acabar ficando com um dinheiro a mais, vendendo o Alan e tendo Arias por 25. Muito bem, falar em timaço, o Flamengo entra em campo hoje, nesta terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro, encara o Vitória. Depois é a terceira rodada do campeonato. O Flamengo tem um ponto só, né? Até agora no campeonato, empatou com o Inter em casa, perdeu do São Paulo na estreia no Morumbis. Vai encarar o Vitória, depois de ter enfiado 7-1 no Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca e passado para a fase final. O Flamengo não perde para o Vitória há 8 anos, desde 2017. Olha os jogos todos aí, Flamengo e Vitória. O ano passado teve a maior goleada no campeonato, 8-0, naquele jogo que o Carille caiu no Vitória depois desse 8-0. Rodrigo, o jogo contra o Sampaio Corrêa, que era um time muito fraco, vale destacar, 7-1, pelo menos deu um frescor ali. Até o Royal jogou bem e tudo mais e tal. É uma sinalização de que o time está entrando no trilho, você acha? Tirone, a gente precisa ver nesses enfrentamentos de nível mais alto, como é o de hoje contra o Vitória, né? Eu acho que foi importante para trazer confiança para determinados jogadores, Lino,
O próprio Pedro, né, que faz 2 gols, enfim. Mas eu acho que só o time vai ser mais testado agora dar uma destravada, você vê ali a coisa andando, o Paquetá jogou bem de segundo volante, mas para saber se teve uma recuperação de fato, precisa ver o nível de enfrentamento agora, né? Porque, por exemplo, o pessoal do Flamengo me deu até uns números aqui, o Flamengo correu mais contra o Inter do que correu contra o Sampaio Corrêa, e meteu 7-1 e 1-1. Por quê? Porque o nível do enfrentamento contra o Inter é muito maior, né? E eu acho que esse jogo contra o Vitória vai ter uns elementos aí, que vídeo um 8-0 no último jogo, ninguém toma de 8-0 e esquece, né? Obviamente que vai ter esse contexto lá no Barradão, né? Da torcida do Vitória, enfim. Vai ter, e do fato de que o Vitória também veio de uma goleada recente, sofrida pro Palmeiras. Eu tô curioso para saber que tipo de formação o Felipe Luiz vai usar. O início desse brasileiro tem optado, com exceção do início do jogo contra o São Paulo, mas tem optado pelos jogadores de maior calibre técnico, né? E não os fisicamente mais inteiros, né? Como a Arrascaeta, era o Jorginho, agora o Jorginho tá machucado. E eu acho que num jogo como esse, no Barradão, com torcida, vai ser um jogo pesado, que o Vitória certamente vai tentar impor ali uma competição para poder tentar igualar, porque visto a técnica superior do Flamengo, ele deveria usar os jogadores mais físicos, né? Jogadores como Carrascal, como Plata, como Cebolinha, que estão mais inteiros, né? Mas vamos ver qual a opção, visto que o Arrascaeta, por exemplo, não jogou no final de semana, acho que tem boa chance de ele ser escalado nessa terça-feira. Mas o Flamengo precisa dos pontos, porque não dá para ficar deixando o time em forma no início do brasileiro inteiro. Já estamos indo para o terceiro jogo, como diz lá o Guardiola no formatinho dele de pontos corridos, é um cara que ganhou muito pontos corridos, você perde o campeonato nas 8 primeiras rodadas se você for muito mal, né? Não dá para achar que depois recupera. Pergunta para você, no meio disso tudo tem o brasileiro, entre o brasileiro e a Recopa Sul-Americana contra o Lanús tem o Botafogo. Nesse bolo aí, é o jogo contra o Botafogo que o Flamengo talvez dê menos importância, talvez poupe alguém? O que você acha? Acho que sim, Tironi. A prioridade lá dentro é a Recopa e o Campeonato Brasileiro. Vai escalar sub-20 no jogo contra o Botafogo? Não vai escalar. Vai escalar provavelmente quem tiver inteiro, não tiver nenhuma questão física, nenhum probleminha mínimo que possa gerar contusão, pode jogar contra o Botafogo, até porque vai ter um prazo aí maior de descanso, né? Eu não entendi muito bem esse jogo na terça-feira do Flamengo, mas vai ter 4 dias entre um jogo e outro, né? Mas o próprio Botafogo também é capaz de usar reservas, porque o Botafogo tem um jogo em Potosí na sequência, né? Eu não sei se reserva, mas eu apostaria hoje, pelo cenário, que os dois joguem com alguma coisa como um misto ali, nesse jogo no Newton Santos, e que a prioridade, certamente, do Flamengo vai ser o brasileiro e depois a Recopa contra o Lanús, porque também no clima que se criou no início da temporada, eu acho que vai ser muito importante ganhar uma taça, que aí tira um pouco essa pressão inicial da temporada. Continuar falando do Flamengo, só uma informação importante que surge agora. O Martínez, volante venezuelano do Corinthians, rompeu o ligamento do joelho. Nossa. Pode não jogar em 2026. Ele acabou de voltar para o Brasil. Então aí agora é um jogador importante, né? Não era exatamente titular do Corinthians, mas jogou bastante. Trébito, fala. O jogo não é fácil, né? Porque o Vitória no Barradão, a gente sabe que pode oferecer dificuldades. No ano passado conseguiu, muito pela campanha que fez lá, escapar do rebaixamento. Mas o Flamengo, obviamente, é favorito e se quer ser campeão e se tem que compensar os pontos perdidos contra o Inter em casa e contra o São Paulo na estreia, tem que vencer o Vitória. Eu acho que não tem muito como fugir disso, por mais difícil que seja. Ainda mais a gente vai lembrar que o candidato rival, o rival direto do Flamengo ao título, na última rodada aplicou 5 no Vitória. Sim, foi como mandante, mas ainda assim, acho que uma vitória para o Flamengo precisa ser tratada como obrigação para poder continuar, para poder já recuperar um pouquinho dos pontos perdidos nesse início do campeonato. Muito bem, estamos voltando já, chegamos aí na audiência brutal, então muito obrigado a vocês que mandaram. Mandem mais. Estamos de volta aqui na TV e entra em campo nesta quarta-feira. Diz, você gosta?
Acho que não vai ter efeito agora. Não adianta a gente ficar cobrando que a melhoria vai acontecer nesse momento. E a própria CBF tem essa consciência, vai demorar, porque é o cara se envolvendo mais, treinando mais, participando de... Até para você tentar começar a criar um mínimo de padronização que não existe no Brasil. Não é a única medida, né? Vai ter o Arnaldo não gosta, mas vai ter o VAR semiautomático, algumas mudanças aí. Meu Deus! Eu não acho que eu não acho que começou bem o brasileiro, teve algumas questões nesse início, mas eu acho que além da profissionalização e nessa questão de padronização, e aí eu vou dar uma sugestão até para o quadro do Arnaldo, um ponto que tem que ser muito ressaltado é antijogo e parar o tempo inteiro. Isso vai melhorar muito no momento que os árbitros começarem a ser instruídos a não atuar, porque tem árbitros que, na minha visão, são inimigos do futebol, eles não gostam do jogo. Dá para fazer um grupinho aí na escala que o Arnaldo fez, se fala assim, inimigo do futebol, partido das faltinhas, entendeu? Isso é um mal a ser combatido, que eu acho que com a profissionalização em maior contato, assim, entender também, ele teria que atacar esse ponto. Falar assim, a gente tem que começar a correr mais o jogo, não dá para ser esse espetáculo de paralisação e queda e cera e 10 mil faltas o tempo inteiro. Então, alguns árbitros precisam mudar muito nisso. Acho que é um ponto a ser atacado dentro desta profissionalização. Não adianta só profissionalizar se você não começar a dar as orientações certas para os árbitros. Tô totalmente de acordo, Rodrigo. Sério, aproveitar essa profissionalização com esses 20 caras que estão lá e falar assim, olha, isso aqui não pode fazer cera, não pode dar 350 mil faltas para você descansar, não pode, né? Para fazer o jogo... no árbitro não pode. O Klaus tem um exemplo no domingo. Ele teve um jogador que caiu e ele simplesmente ignorou e deixou o jogo seguir. Você sabe, é isso. O cara caiu, você sabe que ele está fazendo teatro, deixa ele caído lá e continua o jogo. Concordo. E aí logo depois, surpreendentemente, o cara levantou e saiu correndo para voltar para marcar. Ele que estava sentindo, eu não lembro quem que era o jogador, agora eu não tô lembrando, entendeu? Mas o cara levantou e saiu correndo logo depois que ele viu que o Klaus não ia parar o jogo. Perfeito, eu concordo. Eu acho que foi o Bidon, mas eu não tenho certeza não. Acho insuportável isso. Muito bem. Chegamos aqui com a meta de likes atingida, Danilo, tá? Saio de férias 3 com a mil consciência likes. limpa. É um absurdo isso, mas enfim. Ficamos por aqui com o All News Sport de hoje. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Arnaldo. Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós vimos aí o pessoal do Jogo Aberto, a Renata Fã, o Cicinho, o Edu Dracena comentando ali a respeito do Mengão. O Mengão que joga hoje contra o Vitória, né, no Barradão. E nós vimos aí também a provável escalação, né? O time que deve estar enfrentando o Vitória. O Vitória que no ano passado tomou uma goleada no Flamengo, né, de 8. Então, provavelmente hoje o jogo também não será tão fácil, né? O Flamengo vai jogar fora de casa, né, contra o Vitória, que provavelmente está mordido com aquela goleada, né, do Mengão. E a gente espera um jogo já mais duro. Obviamente o Flamengo tem muito mais qualidade técnica, né? É um time muito mais qualificado, mas jogo é jogo, né? São 11 contra 11 ali dentro de campo. E esperamos que o Mengão saia vitorioso dessa partida, tá bom? Mais uma vez peço que por favor se inscrevam no canal, tá bom? Deixe o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.